casa e ela fala assim, eu não entendo nada de economia, não entendo nada de administração. Aí, até esses dias eu me deparei com uma pessoa, né, e comentei com ela assim, viu, você participa sim da economia. Mas como? Não tenho curso, não fiz técnico de administração. Quando o seu marido dá o seu salarinho lá para você, você não reserva o dinheiro, vai pagar o aluguel, vai pagar a água, vai pagar a luz, vai reservar um dinheirinho para levar na padaria, vai reservar um dinheirinho para mercado no mercado. Não vou falar açougue porque açougue está proibitivo, tá? É uma economia, certo, Robson? No açougue não está dando para ir mais. Vamos lá então. E dia 9, dia da administração. Fique à vontade para falar sobre o tema. Olha, a administração existe no mundo, mais inicialmente nos Estados Unidos, desde os idos de 1900, a administração já é uma coisa forte. A administração, na verdade, sempre existiu, porque desde Cristo, até antes de Cristo, a gente tinha que administrar. Se você olhar lá para Moisés, ele teve que departamentalizar toda a sua estrutura. Então, é muito interessante essa profissão no Brasil, que ela é muito nova, ela tem 50 e poucos anos, formalmente falando, né? Nós temos aí o Conselho Federal de Administração, lá em Brasília, e o Conselho Regional. Cada estado tem o seu próprio Conselho Regional de Administração. É uma profissão nova, mas uma profissão extremamente importante, e é a maior profissão regulamentada do Brasil. Não tem nenhuma profissão que tenha a quantidade de profissionais registrados que nem a administração. Agora, você falou num assunto muito interessante, Pagliari. Nós temos aí economia, administração e contabilidade. São três profissões muito próximas. Eu acho que se essas três profissões se juntassem num único conselho, seria imbatível. Você teria uma força e uma representatividade de uma OAB e de outros órgãos, CRM, etc. Mas isso eu acho que é muito difícil, essas três profissões se juntarem. Olha, Robson, eu vou contar um exemplo aqui para você que eu vivenciei. A gente militou muito tempo no Colégio Ângulo, aqui em Capivari, né? 12 anos lá. E na parte administrativa, a gente era tutor também da Universidade Luterana do Brasil, né? Mas ali as crianças, elas tinham lá, vamos chamar de uma aula, né? Um horário que era mais ou menos voltado à economia. E o pessoal usava, eu não sei se você já viu esse joguinho que tem aí, que tem umas cédulazinhas de papel imitando o nosso dinheiro. Não sei se você já viu. Um dinheirinho que a gente chama. Você já deve ter visto isso aí. Vende na banca, ou pelo menos vendia. Tá? Então as crianças, elas tinham ali um controle daquilo que elas tinham em mãos do que e onde elas poderiam gastar. E era legal, né? Porque as crianças iam fazer ali uma comprinha de acordo com os produtos que colocavam ali e elas controlavam, elas aprendiam a controlar esse dinheirinho. E fazendo esse ato aí com o dinheirinho, ela tinha essa noção de economia já, de planejamento, né? Também essa parte contábil aí. Era uma coisa realmente muito bacana que tinha lá no ângulo. Era legal, o pessoal tinha aqueles dinheirinhos e tal. E eu não sei, eu acho que as escolas não estão mais fazendo isso. Aliás, aquelas aulas de trânsito também, que o pessoal dava nas escolas, era muito bacana. Você talvez não tenha conhecimento, né? O pessoal tinha os carrinhos, tinha sinalização, tinha as faixas pintadas no chão e o pessoal ensinava a criançada ali o trânsito, né? Com esses carrinhos aí, a placa de pare, os sinais de semáforo, a faixa de travessia de pedestre, né? Era muito bacana também. É outra coisa que acabou também. Nós estamos encolhendo. Lamentavelmente, o Capivari está encolhendo. Eu já comentei isso aí. O pessoal não gosta. Mas voltando ao assunto que interessa. Essa aula que as crianças tinham, dessa noção preliminar da economia aí, de controlar o dinheiro, não seria uma coisa interessante para a gente implantar aí com as crianças, Robson? Com toda certeza, Pagliari, mas se você começar a observar, tá? Volta de educação financeira nas escolas. Eu acho que isso é um movimento interessante e é um movimento que não deve parar, porque você tem que educar a criança desde pequena para que ela tenha controle do dinheiro, que ela tenha noção, que ela tenha visão de um planejamento, que ela saiba organizar, que ela possa dirigir, né? Porque emerge de lideranças aí no meio também das crianças. Ela tem que ter noção disso daí e é exatamente por isso que dia 9 aí, que é o dia do administrador, ele é interessante, porque você começa a ter essa preocupação de ter educação financeira. É o MEC que está propiciando isso para as escolas e eu acho que as escolas têm que abraçar isso aí com muito carinho
e levar isso para as nossas crianças, você está falando aí. Eu também entendo assim, eu acho que poderia ser colocado sim. Agora a gente tem aí muitas escolas que já estão se aderindo aí ao tempo integral, né? E de repente, é como você falou, ela poderia ser voltada inicialmente para as crianças, né? Para elas aprenderem aí a ter um controle, né? Mais ativo, mais contundente, vamos chamar assim, com relação a economizar o dinheiro. Porque hoje em dia, obrigatoriamente, você tem que fazer seu planejamento financeiro, né? O marido traz o dinheiro em casa aí e de repente a dona de casa, ela tem que... Hoje em dia, acho que os maridos não deixam lá o dinheiro com a mulher, deixa, Lopes. A casa deixa o dinheiro aí que você precisa administrar ou não? Hoje o marido mudou um pouco, né? É que a dona Cássia também fez administração, então ela é muito melhor administradora do que eu. E eu só digo yes para ela porque ela realmente é uma administradora de mão cheia. Ela não só administra o negócio dela, como ela administra a casa magistralmente. Eu devo muito a ela isso aí. Digo aqui que o meu capítulo Administração Feminina dentro do meu livro TGA Made in Brasil é em homenagem a ela, que é uma valorosa administradora. E fez um Senec aqui. Para quem não sabe, Dona Cássia é esposa aí do Robson, tá, gente? Para quem não sabe. E só completando aí, mas a última palavra é sua, né? Yes, yes, é sempre seu, né? A última palavra é sua, né? Mas vamos lá então, Robson. O que a gente mais pode falar aí com relação à comemoração desse dia 9? O Brasil não está precisando de umas aulas de administração, não? Bastante, já que você tocou no assunto, eu acho que é essencial isso daí. Fico muito preocupado porque o nosso ministro da Economia estou lá fora, no Chicago, nos Estados Unidos, que é considerada uma das maiores escolas liberais do mundo, e eu estou vendo uma falta de planejamento. Você está discutindo agora coisas que já deveriam de estar sendo implementadas há muito tempo. Então, eu acho que falta administração, sim, falta um projeto, falta um planejamento. Eu acho que esse planejamento me dá saudades daquela época do JK, 50 anos em 5. Ele abreviou em 5 anos tudo que deveria de ser feito em 50. E ele então planejou, todo mundo sabia que ele queria construir Brasília, tirar Brasília do Rio de Janeiro para o Brasil Central. Então esse planejamento, essa organização, esse direcionamento é fundamental importância. Está faltando sim, você tem toda a razão. Inclusive tá faltando sim. O fato do Paulo Guedes vir de um berço de bancos, vamos chamar assim, né, Robson? Você não acha que influencia também nas decisões dele? Eu não acredito que o Paulo Guedes entra no mercado para comprar um pacote de arroz, por exemplo. Dando um exemplo, né? Isso é uma verdade. Eu acho que falta realidade para ele. Ele estudou em escolas lá fora e ele veio do mercado financeiro. Então ele tem uma visão financista de mundo. E isso influencia barbaramente. E eu acho que ele não foi escolhido à toa, o Léo, não. Ele foi escolhido de propósito mesmo, porque o mercado financeiro tem uma presença muito forte no Brasil, né? Mas o problema é o seguinte, dá a impressão que ele se esquece do povo, né? Ele dita normas e regras ali, realmente aí você vê a situação do povo brasileiro. Lamentavelmente, né, tem um antagonismo aí, nós somos os maiores exportadores de grão do mundo, tá? E tem 40 milhões de brasileiros passando fome, é um antagonismo que é difícil de entender. Concordo com você, eu acho que e ele ficar brincando com esse sentimento do povo, isso é muito sério. O negócio de falar que a empregada estava indo para os Estados Unidos, qual é o problema? Nenhum. Eu acho que todo mundo tem direito de melhorar de vida e se qualificar cada vez mais. Ele deveria ser a pessoa que mais incentivaria as pessoas a isso, né? Não ficar distante e fazendo comentários mal. O preço da carne subiu e daí aguentem, a energia elétrica subiu, normal, né? Tem muito a ver com esse DNA dele, né? Tem a ver com esse DNA dele, você tem toda a razão. E esse DNA dele é dos Chicago Boys. Agora, os Chicago Boys, que eram os economistas da Universidade de Chicago, fizeram a implantação da economia do Chile. Você vê que o Chile hoje é um país forte exatamente porque ele bebeu na fonte do Milton Friedman, um dos maiores economistas dos Estados Unidos e que vem da Universidade de Chicago. Mas eu acho que o Paulo Guedes tem que pensar um pouco antes de falar o que ele fala, porque ele machuca muitas pessoas
que é o que você falou, a riqueza do Brasil está indo toda para fora e nós aqui mesmo estamos ficando à deriva, não estamos tendo a oportunidade de usufruir dessa riqueza brasileira. É por isso que eu falo aqui que toda essa movimentação de ontem, né, verde, amarelo de um lado, vermelho do outro, ela tinha que ser em prol exatamente ao país e não aí com relação a opiniões políticas, né, Robson? Eu acho que o brasileiro tinha que se unir para melhorar as condições nossas aqui internas, né, Robson? Exatamente, eu acho que essa união deveria de ser na melhoria do país em si e da melhoria de enxergar um horizonte aonde nós possamos viver bem e não ficamos discutindo assuntos que não são tão importantes. Lógico que esse fla-flu aí não é benéfico, eu já escrevi várias vezes sobre isso. Não adianta a gente ficar se debatendo aí entre vermelhos e verdes e amarelos, porque o grande cerne, a grande questão é o país, é o Brasil. O Brasil é que é importante. As melhorias no Brasil que são importantes. É o planejamento no Brasil é que é importante, né, Pagliari? Sem dúvida nenhuma, né, Robson? Mas tudo bem. Vamos lá, o que mais nós temos que falar aí, comemorar então, com relação ao dia 9? E aproveita para falar para mim aí, o pessoal que gosta aí, que quer entender um pouquinho mais de economia, de planejamento financeiro, né? Pode te procurar, né? Pode, com toda certeza. Nós estamos aí enfronhados em conhecer cada vez mais. E aquilo que eu te falei, o Brasil é o país das oportunidades. Tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a ser construída. E isso é que é o bacana, né? O bacana de comemorar o Dia do Administrador é exatamente porque essa profissão ela é fundamental para o país e quanto mais administradores, porque a administração ela é fascinante porque ela tem várias áreas. Você pode atuar em finanças, na área financeira que você comentou agora, você pode atuar em marketing, você pode atuar em recursos humanos, você pode atuar em produção, quer dizer, é uma profissão realmente muito aberta, é uma profissão que permite uma visão ampla de mundo, uma visão bastante elaborada de várias áreas distintas, por isso que é a profissão do momento. Robson, valeu então. Você falou uma hora aí que tem um capítulo no seu livro voltado para as mulheres. A Lourdes quer saber o que é isso. É um capítulo chamado Administração Feminina. Administração Feminina porque eu entendo que cada vez mais as empresas estão começando a contratar mulheres, porque mulheres têm sensibilidades, mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse capítulo Administração Feminina tem um foco na ascensão das mulheres no mundo gerencial, no mundo da administração. Eu acredito cada vez mais que as mulheres vão tomar espaço nesse mercado. Já estão tomando, nas salas de aulas que eu entro, a maioria do público é do sexo feminino. Que legal, hein? Tá aí o empoderamento aí das mulheres, né? Tá na hora, né? Robson, agradecer a sua participação hoje e, se Deus quiser, estaremos de volta semana que vem, hein? Perfeito, combinado. Um grande abraço a você e a todos. Tá aí, gente.